Lembrando que o canal Switch TV BR agora é parceiro da Centauro. Quer ter 10% de desconto em qualquer produto vendido e entregue pela Centauro? É só usar o cupom SWITCH10 e fazer a festa. San Antonio, Minnesota. Aqui a gente tem uma brincadeira séria, tá? Porque vamos lá. Luiz, San Antonio é mais time do que Minnesota? San Antonio tem mais time? San Antonio tem mais elenco? Tem, tá? Tem. San Antonio é mais time, tem mais elenco, é mais talentoso. Mas Minnesota tem duas vantagens grandes contra San Antonio, ao meu ver. Experiência, é um time muito mais cascudo em playoff, é um time que foi 2 vezes seguidas para final de conferência. Isso tem um peso muito grande, tá? E fisicalidade. Minnesota é um time mais físico, Minnesota é um time maior do que o Spurs. O Spurs tem o maior jogador da série, que é o Wemby, né, em termos de estatura. Mas o time em si de San Antonio não é um time alto, não é um time físico. Você tem ali o Wemby, mas no redor do Wemby você tem quem? Fox, que não é um cara muito alto, Castle, Vassell e Champagne. Aí você tem o Dylan Harper vindo do banco, um Cornet, que é um cara alto, mas assim, não é um time necessariamente alto. No lado de Minnesota, você tem McDaniels, você tem Julius Randle, você tem Rudy Gobert, você tem Ayo Dosunmu, que tem um tamanho posicional considerável, e, como já foi informado hoje pelo Charania, Anthony Edwards volta hoje. Como ele vai voltar? Não sei, mas ele volta. Fora que você tem Naz Reid pra vir do banco, né? Então, Minnesota é um time maior do que San Antonio. É um time mais físico do que San Antonio. E isso faz diferença. Isso pode fazer diferença, né? A gente viu contra Denver. Como que a fisicalidade de Minnesota acabou com o jogo de Denver, né? E Minnesota tem 2 defensores de altíssimo calibre. San Antonio também tem. Wemby e Castle são 2 defensores históricos. Históricos não, vai. O Wemby é histórico. O Castle pode vir a ser. Mas são 2 defensores incríveis. Mas Minnesota tem McDaniels e Gobert, que acabaram de entregar uma série defensiva das mais incríveis que eu já vi. O que o Gobert fez com o Jokic foi, assim, uma das performances defensivas mais incríveis que eu já vi no playoff. O Gobert colocou o Jokic no bolso. O Gobert pegou o melhor jogador de basquete do mundo e fez ele parecer normal, entre aspas. E o McDaniels colocou o Murray no bolso de uma forma impressionante, né? Então, apesar de ser um duelo de uma seed 2 contra seed 6, irmão, pra mim é um duelo muito equilibrado. E se você for puxar os jogos dos dois na regular, a gente viu isso. A série entre os dois ficou empatada. Minnesota ganhou 2 e San Antonio ganhou 2, né? E foram duelos sempre equilibrados, sempre duelos de diferença por 2, 3 pontos, assim. Entendeu? Então, cara, eu acho que é uma série absurdamente equilibrada. Eu não duvido de Minnesota passar. Não acho impossível Minnesota passar, exatamente pela vantagem na parte física. Eu tô bem curioso pra ver qual que vai ser a estratégia que o Chris Finch vai adotar pra marcar o Wemby. O que eu acho que ele vai fazer? Eu acho que ele vai deixar o Randle pra fazer o primeiro combate, pra ser o embate mais físico com o Wemby. E eu acho que ele vai deixar o Gobert ali na cobertura, né? Parecido com o que ele fez contra Denver em 24. Acho que ele vai fazer algo bem parecido. Até pela falta de arremessadores por parte de San Antonio, né? Apesar de San Antonio ter melhorado bastante nas bolas de 3 na segunda metade de temporada, cara, Castle e Fox não são caras tão eficientes arremessando de fora. Então eu acho bem possível o Chris Finch montar um plano de defesa baseado em deixar o Gobert mais livre ali monitorando o garrafão e, né, na individual, deixando ele no Castle e deixar o Randle fazendo o primeiro combate no Wemby. Aí ele faz o primeiro combate no Wemby, se o Wemby girar, o Gobert chega na cobertura, e se o Wemby tentar o arremesso, você tem ali o Randle, que tem um bom tamanho, tem um bom físico, pra tentar contestar. Inclusive o Randle, nos jogos entre os dois, ele fez um bom trabalho marcando o Wemby, tá? Ele fez um bom trabalho marcando o Wemby. Se ele vai conseguir fazer isso de forma consistente durante toda a série, não sei, mas ele fez um bom trabalho.
Então, eu acho que o Chris Finch vai adotar essa estratégia, né? Acho que é uma boa estratégia, inclusive. É o que eu faria se fosse ele. Eu usaria isso. Porque é aquilo, mano. Se você conseguir deixar o Embi fora do garrafão, se você deixar ele na média e na longa distância, ele ainda é perigoso, porque ele tem um arremesso, mas é menos perigoso do que deixar ele no garrafão, né? Então, eu acho que é uma estratégia que Minnesota vai adotar. E aí tem que ver como que San Antonio vai lidar com isso. Porque aí vai precisar de um Fox brilhando nas ISO. E aí, na isolation, quem que ele vai encarar? O McDaniels. E aí, se ele passar do McDaniels, vai ter o Gobert tranquilinho pra proteger o garrafão. E aí ele vai obrigar o Fox a fazer o quê? Arremessar mais de 3. Vai obrigar o Castle a fazer o quê? Arremessar mais de 3. Onde eles não são tão bons. Então, o matchup defensivo pra Minnesota me agrada. O que me preocupa em relação a Minnesota é o matchup no ataque. Que aí eu acho que favorece San Antonio. Porque mesmo o Anthony Edwards voltando, cara, a defesa de San Antonio ela é totalmente capaz de parar o ataque de Minnesota. Porque, por exemplo, os arremessos que o McDaniels conseguiu contra Denver, ele não vai conseguir contra San Antonio. Porque a defesa de San Antonio é infinitamente melhor do que a defesa de Denver. Entendeu? Os mid-range que o McDaniels conseguiu, enfrentando Castle e o Wemby, ele não vai conseguir. Entendeu? Ele não vai conseguir. Até porque o Wemby não vai precisar toda hora tá marcando o Gobert, porque o Gobert não é uma ameaça no ataque. Então ele vai poder ficar ali meio que patrulhando o mid-range, patrulhando o garrafão e fazer as contestações que ele faz tão bem. Então, ofensivamente, eu acho que o Minnesota vai ter muita dificuldade. O Anthony Edwards, eu acho que ele vai ter uma dificuldade muito grande nessa série. E eu não falo nem pela marcação individual, que aí provavelmente eles vão colocar o Castle para marcar o Anthony Edwards. Mas eu falo pelas dobras, né? Eu acho que San Antonio vai adotar, né, as blitz em cima do Anthony Edwards, porque o Anthony Edwards não é tão bom lidando com blitz, né? Ele até melhorou em relação aos anos anteriores, mas ainda é um ponto fraco do jogo dele. Então, se San Antonio dobrar bem em cima do Edwards, eu acho que o ataque de Minnesota vai ter uma vida bem difícil. Então, eu acho que vai ser uma série muito física, eu acho que vai ser uma série defensiva de altíssimo nível, e eu acho que vai ser uma série, mano, muito equilibrada. Muito equilibrada. Eu acho que os mandos vão ser fundamentais nessa série. Quem conseguir roubar um mando vai ter uma vantagem muito grande. Então, cara, vai ser muito foda. Acho que essa série tem tudo pra se estender a 7 jogos. E no fim... Cara... No fim, eu acho que vai dar San Antonio. Por eles terem mais talento. Mas, pra mim, é zero surpresa Minnesota passar aqui. Apesar de muita gente achar que Minnesota é azarão e tudo, eu não acho, cara. Eu realmente acho que Minnesota tem muita condição de passar, tá? Inclusive, eu achava o matchup contra Denver mais difícil do que o matchup contra San Antonio, sendo sincero. Mas eu acho que no fim, o time mais talentoso passa. Eu acho que San Antonio passa no fim, até porque eu tenho dúvidas sobre como que o Anthony Edwards tá com essa lesão. Eu acho que ele não tá 100%. Não, tenho certeza que ele não tá 100%. Não sei como que ele vai voltar. Então, eu acho que no fim, San Antonio vence. Sabe? Mas eu acho que vai ser uma série duríssima. O matchup defensivo, cara, ele vai ser... Puta, mano, vai ser muito bom. Pros amantes de defesa, essa aqui é a série. Pra quem ama defesa, essa série aqui, irmão, vai ser um prato cheio. E eu, como amante de defesa, irei me deliciar, né, com essa série.